Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 2013. A cada ano que está passando, está fazendo essa retrospectiva, que é uma verdadeira viagem no tempo. Cresce ainda os homenageados e nós vamos fazer com muito respeito, relembrando esses grandes nomes das mais diversas áreas. E para você que assistiu o ano de 2012, deixa o seu recadinho, logo nas primeiras horas. Eu sempre digo isso, que a gente não pode, a gente prioriza aqueles que primeiro vêm assistir o vídeo, a gente fica muito grato por isso. No finalzinho do vídeo a gente vai estar mandando um alô super especial para você. Vamos começar com um dos maiores humoristas de todos os tempos. Ele que fez parte da Praça da Alegria, Praça Nossa e cativou os nossos corações. E foi Cleiton Silva. Ele nascido em Uberlândia em 6 de fevereiro de 1938 e faleceu em Campinas, interior de São Paulo, em 15 de janeiro de 2013. Um grande ator e humorista. Ele fez o personagem Caipira, não é? Ou eita fuminho bom, né? Tô de olho no senhor. Era dos bordões que ficaram na nossa memória, tanto na Praça da Alegria como também na Praça Nossa. Em 27 de dezembro de 2012, ele foi hospitalizado devido a complicações de um câncer e faleceu no dia 15 de janeiro de 2013, em Campinas, aos 74 anos de idade. Uma grande perda. Vamos relembrar Miss Brasil Adalgisa Colombo. Ela nascida no Rio de Janeiro em 11 de janeiro de 1940, faleceu no Rio de Janeiro em 17 de janeiro de 2013. Ela foi Miss Brasil em 1958. E ela também ficou em segundo lugar no Miss Universo. Ela faleceu aos 73 anos. A causa do falecimento não foi divulgada. Ela foi sepultada no cemitério israelita de Vilar dos Teles, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Vamos relembrar, olha, esse ator é fantástico. Nós fizemos agora recentemente também homenagem a ele. Valmor Chagas, nascido em Porto Alegre em 28 de agosto de 1930 e faleceu em Guaratinguetá em 18 de janeiro de 2013. Ele foi ator, diretor, produtor teatral. Vamos citar aqui apenas alguns de seus trabalhos na TV. Ele começou no Grande Teatro Tupi de 1953. Vamos aqui, pular aqui para locomotivas. Só algumas, hein? Selva de Pedra, Mandala, O Pagador de Promessas, Vale Tudo. Tô pulando muitas, hein? E em 2009, seus últimos trabalhos foram E os Mutantes, Caminhos do Coração, Promessas de Amor e Filhos do Carnaval. Todos em 2009. Infelizmente, Valmor Chagas tirou sua própria vida. Ele foi encontrado pelo seu funcionário na pousada Sete Nascentes de sua propriedade em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Um dos maiores atores de todos os tempos. Ele tinha 82 anos de idade. Heloísa Milete, atriz e bailarina, nascida em Belo Horizonte, na capital do estado de Minas Gerais, em 14 de dezembro de 1948 e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de janeiro de 2013. Vamos citar aqui alguns de seus trabalhos. Ela começou em Sandra Miele, de 1975, onde é apresentado pela querida Sandra Brea, saudosa, e também o Miele, também grande apresentador, ator, também já saudoso. Trabalhou no grande sucesso Estúpido Cupido, uma novela que ganhou um sucesso tremendo, Feijão Maravilha, Marrom Glacê, Elas por Elas, e trabalhou também no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Participou também no cinema do Rei e os Trapalhões, de 1979. Ela faleceu em 18 de janeiro de 2013, aos 64 anos de idade, vítima de câncer. Vamos relembrar da querida atriz Lídia Matos. Ela nascida no Rio de Janeiro em 10 de outubro de 1924 e faleceu no Rio de Janeiro em 22 de janeiro de 2013. Ela foi atriz, radioatriz, apresentadora, entrevistadora, locutora, compositora e letrista brasileira. Sua primeira atuação na TV foi no Teletestes. Participou também de Selva de Pedra, Bem Amado, Planeta dos Homens. Olha, só são alguns dos trabalhos, hein? Champanhe, Delegacia de Mulheres. O último trabalho foi em 2001, em Os Normais. Ela faleceu no Hospital Espanhol, no centro do Rio de Janeiro, onde se tratava de uma pneumonia. Ela tinha 88 anos de idade, uma querida atriz, Lídia Matos. Vamos falar do grande músico Nenê Benvenuti, ele que ficou nacionalmente conhecido pela sua participação na banda Os Incríveis. Lídio Benvenuti Júnior, mas foi como Nenê Benvenuti que ficou conhecido. Nascido em São Paulo em 10 de abril de 1947, faleceu em São Paulo em 30 de janeiro de 2013. Foi um grande instrumentista, baixista, compositor. Ele faleceu aos 65 anos de idade em São Paulo, vitimado por um câncer no pulmão. Grande músico.
Vamos falar do ator Luiz Barcelli, nascido em São Paulo em 13 de setembro de 1943 e faleceu em São Paulo em 25 de fevereiro de 2013. Ele participou também de grandes produções. Começou em 1995, já tardiamente em Sangue do Meu Sangue. Veio logo o sucesso As Pupilas do Senhor Reitor, Pérola Negra, Laços de Família, A Escravizaura, Amazônia de Galvez a Chico Mendes, Araguaia, e seu último trabalho foi em Aquele Beijo de 2012. Ele faleceu após uma parada cardíaca no Hospital São Camilo, onde estava internado para tratamento de um câncer no rim. Ele tinha 69 anos de idade, grande ator. Vamos falar de um verdadeiro poeta da nossa música, que foi o inesquecível Chorão, líder do Charlie Brown Jr., Alexandre Magno Abraão, mas foi como Chorão que ficou conhecido, dono de inúmeros sucessos. Sucessos como uma das minhas preferidas, Céu Azul, Zóio Lula, Ela Vai Voltar, Dias de Luta, Dias de Glória, também uma que eu gosto bastante, Proibida Pra Mim, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Infelizmente, ele foi encontrado sem vida pelo seu motorista Kleber, o tiozão, na madrugada do dia 6 de março de 2013, no apartamento de Alexandre, localizado no bairro Pinheiros, em São Paulo. Muito jovem, ele tinha apenas 42 anos de idade. Lendário Chorão. A atriz Rosita Tomás, nascida no Rio de Janeiro em 1º de junho de 1920 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de março de 2013. Vamos citar aqui alguns dos seus trabalhos. Começou em 1963 em A Morte Sem Espelho, O Rei dos Ciganos, Ossos do Barão, Brilhante, Marrom Glacê, Helena, Rainha da Sucata, Felicidade, Chica da Silva, e seu último trabalho foi em Força de um Desejo de 1999. Afastada há 14 anos, ela faleceu em 9 de março de 2013, aos 92 anos de idade, no apartamento em que morava na cidade do Rio de Janeiro, de falência múltipla dos órgãos. Atriz Rosita Tomás. Vamos falar do locutor esportivo Wilson Fittipaldi, nascido em Santo André, estado de São Paulo, em 4 de agosto de 1920 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de março de 2013. Ele era um locutor esportivo, mas tinha a sua especialidade na parte de automobilismo. Ele é pai de Emerson e Wilson Fittipaldi. Ele faleceu aos 92 anos de idade, no dia 11 de março de 2013. De um dos maiores cantores de todos os tempos foi o inesquecível Emílio Santiago. Nascido no Rio de Janeiro em 6 de dezembro de 1946 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de março de 2013. Músicas marcantes como Saigon, uma das minhas preferidas, que é Verdade Chinesa, uma composição do grande Carlos Colla, que nos deixou agora recentemente, também do Gilson Vieira, música espetacular. Flamboyant, Fume Siamês. Ele também, com as suas aquarelas, regravou grandes clássicos da nossa música, como Eu Sei Que Vou Te Amar, Brigas, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Grande Emílio Santiago. No dia 7 de março de 2013, Emílio deu entrada no Hospital Samaritano em Botafogo, no Rio de Janeiro, onde ficou internado na UTI, após sofrer um acidente vascular cerebral. De acordo com a direção do hospital, o cantor faleceu às 6h30 da manhã, do dia 20 de março de 2013, aos 66 anos. Ele teve complicações do quadro clínico de AVC isquêmico, falta de circulação sanguínea no cérebro. Um dos maiores cantores de todos os tempos. Emílio tinha 66 anos de idade. A atriz Cleide Diáconis, também um ícone da nossa TV. Ela nascida em Pirassununga, no estado de São Paulo, em 14 de novembro de 1923 e faleceu em São Paulo em 15 de abril de 2013. Uma atriz espetacular. Ela começou na primeira versão de Éramos Seis, de 1958. Depois, também atuou na segunda versão, em 1967. Mulheres de Areia, na primeira versão. Ovelha Negra, Rainha da Sucata, são só alguns trabalhos. Torre de Babel, Um Só Coração. Seu último trabalho foi em 2010, em Passione. A atriz faleceu em 15 de abril de 2013, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se encontrava internada desde outubro de 2012. Uma grande atriz. Ela tinha 89 anos de idade. Vamos agora falar do jovem músico Peu Souza, grande guitarrista Pedro Sérgio dos Santos Maia de Souza, nascido em Salvador, na capital do estado da Bahia, em 22 de julho de 1977 e faleceu em 5 de maio de 2013. Foi guitarrista, compositor e produtor musical. Ele ficou famoso realmente pelas suas participações com grandes cantores, mas a sua participação marcante realmente foi com a baiana Pitty. Ele também fez parte da banda 9.000 Anjos, ao lado também do jovem Champion, que nós vamos também homenagear aqui nesse vídeo.
Na manhã do dia 5 de maio de 2013, infelizmente, Peu tirou sua própria vida, com apenas 35 anos de idade. Uma triste história, realmente. Vamos falar do apresentador inesquecível programa X-Tudo, na TV Cultura, Márcio Ribeiro. Ele, nascido em São Paulo em 12 de maio de 1964, faleceu em Brasília em 29 de maio de 2013. Ele foi ator, apresentador e humorista brasileiro de grandes sucessos na TV. Ele começou no Castelo Rá-Tim-Bum, depois veio o X-Tudo, mas ainda participou de Sandy Júnior, A Escolinha Muito Maluca, Malhação, Os Caras de Pau, entre outros. Ele faleceu na manhã do dia 29 de maio de 2013 em Brasília. Estava em turnê com a companhia Sete Belos. Infelizmente faleceu de complicações cardíacas. Ele era muito jovem ainda, 49 anos de idade. Vamos lembrar da atriz Malu Rocha, Maria de Lourdes Carvalho Carneiro Rocha, nascida em Ourinhos, no interior de São Paulo, em 6 de agosto de 1947. Faleceu em São Paulo em 7 de junho de 2013. Vamos relembrar alguns de seus trabalhos. Pecado Capital, ela estreou em 1975. Eu Prometo, Chiquititas, foi um grande sucesso. Paraíso Tropical, Beleza Pura. E seu último trabalho foi na minissérie Maísa, Quando Fala o Coração. Ela faleceu em 7 de junho de 2013, aos 66 anos de idade, por complicações decorrentes do mal de Prion, doença que atinge o sistema nervoso. Ela tinha 66 anos. Querida atriz Malu Rocha. Vamos relembrar de um querido cantor da nossa música romântica popular, Abílio Farias. José Abílio de Moura Farias, nascido em Itacoatiara, região metropolitana de Manaus, em 23 de fevereiro de 1946 e faleceu na capital Manaus em 14 de junho de 2013. Foi um grande cantor. Seus sucessos ficaram eternizados, como Mulher Difícil, Homem Gosta, Ciganinha Feiticeira, Coração Indeciso, Cabeça Oca, mas ele regravou os grandes sucessos da música romântica popular. Abílio Farias faleceu em 14 de junho de 2013, aos 66 anos de idade, vítima de complicações cardíacas, no Hospital do Coração de Manaus. E foi sepultado no cemitério São João Batista, em Manaus. Grande nome da nossa música, Abílio Farias. Vamos lembrar de Salomé Parísio, atriz, cantora e vedete. Seu nome de batismo era Dulce de Jesus de Oliveira, nascida em Bonito, no estado de Pernambuco, em 3 de junho de 1921 e faleceu em São Paulo em 19 de junho de 2013. Faleceu aos 92 anos de idade. Vamos falar do ator Gene Kelly. Ele que ficou eternizado realmente pelos seus filmes de artes marciais ao lado da grande lenda Bruce Lee, principalmente em Operação Dragão, onde ele foi um dos chefões, Cavalgada Infernal, Samurai Negro, entre tantos outros. Ele faleceu aos 67 anos de idade, em 29 de junho de 2013. Um grande ator, realmente. Ele era um gigante, né? Ele muito destaque pela sua altura, pela sua habilidade nas artes marciais. Vamos relembrar o ator Felipe Wagner, irmão da Ida Gomes, né? Ele era nascido na França, em Paris, em 15 de julho de 1930, mas foi radicado brasileiro e faleceu no Rio de Janeiro em 1º de julho de 2013. Ele tinha sua veia cômica realmente, mas participou de grandes produções, como Irmãos Coragem, o Rebu, Os Trapalhões, em várias ocasiões, né, na sua carreira. Rainha da Sucata, Corpo e Alma, Teresa Batista, Mandacaru, mas foi realmente no Zorra Total, onde ele teve um grande destaque, de 2000 a 2013, quando veio a falecer. Ele faleceu vítima de um infarto fulminante. Ele tinha 82 anos de idade, nosso querido Felipe Wagner. Relembrando agora do cantor Giancarlo, nascido em São Paulo em 1943, dono de sucessos como Eu Nasci Pra Você, foi um grande sucesso realmente na sua carreira, onde ele foi um dos campeões de popularidade da sua época. Participou diversas vezes de programa do Chacrinha, Um Instante Maestro do Flávio Cavalcante, O Almoço com as Estrelas, O Clube dos Artistas, entre tantos outros. Ele também ficou conhecido como Edward Cliff, que era naquela época muito comum, né, os cantores mudarem de nome, como se fossem internacionais para fazer mais sucesso naquela época. Segundo o Wikipedia, ele faleceu em Campinas, onde tratava de problemas neurológicos, aos 70 anos de idade, no dia 2 de março de 2013. Ele fez bastante sucesso também na época da Jovem Guarda. Vamos lembrar do jovem funkeiro MC da Leste, Daniel Pedreira Sena Pellegrini, nascido em São Paulo em 30 de outubro de 1992 e faleceu em Paulínia em 7 de julho de 2013. Esse foi como MC da Leste que ele ficou conhecido. Infelizmente tiraram sua vida, né, em pleno show no dia 7 de julho de 2013, com apenas 21 anos de idade. O lendário ator Sebastião Vasconcelos, nascido em Pocinhos, no interior da Paraíba, em 21 de maio de 1927,
Faleceu no Rio de Janeiro em 15 de julho de 2013. Fez papéis marcantes. Ele começou em Cabocla, de 1959. Depois veio o Shake de Agadir, O Grito, Saramandaia, Champanhe, Padre Cícero, Grande Sertão Veredas, Selva de Pedra, Tieta, onde ele fez o José Esteves, né? Mulheres de Areia, ele fez o Floriano, também fez bastante sucesso, Corpo Dourado, Chiquinha Gonzaga. E seu último trabalho foi Os Mutantes Caminhos do Coração, em 2008. Bastião Vasconcelos faleceu no dia 15 de julho de 2013 de choque séptico, parada cardiorrespiratória. Ele tinha 86 anos de idade, um querido ator. Vamos falar agora do Mestre Dominguinhos, mais uma vez sendo homenageado no nosso canal. José Domingos de Moraes, nascido em Garanhuns em 12 de fevereiro de 1941 e faleceu em São Paulo em 23 de julho de 2013. Foi um grande instrumentista, cantor e compositor brasileiro. Foi casado com a querida Anastácia, grande cantora, um abraço. Entre seus clássicos, Eu Só Quero um Xodó, Uma Sala de Reboco, Feira de Mangaio, Lamento Sertanejo, Isso Aqui Tá Bom Demais, claro, De Volta Pro Meu Aconchego, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Era discípulo de Luiz Gonzaga. Ele faleceu devido a um câncer no pulmão no dia 23 de julho de 2013, aos 71 anos de idade. Vamos falar do lendário jogador de futebol Djalma Santos. Vamos agora fazer uma bateria de jogadores de futebol que foram grandes lendas, né, da seleção, que faleceram justamente nesse ano. Nascido em São Paulo em 27 de fevereiro de 1929, faleceu em Uberaba em 23 de julho de 2013. Um grande jogador. Ele participou 4 Copas do Mundo: 1954, 1958, 1962 e 1966. Foi eleito o maior lateral direito da história do futebol. Realmente um lendário. Djalma Santos jogou pela Portuguesa, Palmeiras e Atlético Paranaense. Faleceu em 23 de julho de 2013, aos 84 anos de idade, em Uberaba, Minas Gerais, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, em Uberaba, Minas Gerais. Vamos falar agora também do lendário Nilton de Sordi, nascido em Piracicaba em 14 de fevereiro de 1931 e faleceu em Bandeirantes, no interior do estado do Paraná, em 24 de agosto de 2013. Ele era também lateral direito. Jogou pelo 15 de Piracicaba, São Paulo e União Bandeirantes. Jogou pela seleção brasileira de 1955 a 1961. Ele foi campeão, né, em 1958. Sordi faleceu no dia 24 de agosto de 2013, aos 82 anos de idade, e falência múltipla dos órgãos. Vamos falar também de outro lendário, que foi o goleiro Gilmar dos Santos Neves. Nascido em Santos, no litoral paulista, em 22 de agosto de 1930, e faleceu em São Paulo em 25 de agosto de 2013. Foi bicampeão mundial pela seleção brasileira e amplamente considerado o maior goleiro brasileiro. Ele atuou pelo Corinthians e também pelo Santos para a seleção brasileira, atuando de 1953 a 1969. Faleceu no dia 25 de agosto de 2013, aos 83 anos de idade, em decorrência de um AVC. Vamos lembrar do músico Champion, que também fez parte do Charlie Brown Jr. Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, nascido em Santos, no litoral paulista, em 16 de junho de 1978 e faleceu em São Paulo em 9 de setembro de 2013. Foi baixista, beatboxer e vocalista brasileiro, conhecido pela sua parceria com Chorão, no Charlie Brown Jr. Infelizmente, tirou sua própria vida dia 9 de setembro de 2013, com apenas 35 anos de idade. Olha, curiosamente, tirou sua própria vida 6 meses após o Chorão, líder do Charlie Brown Jr., que nós já homenageamos aqui, e 4 meses após o Peu Souza, que também nós homenageamos aqui, que foi seu parceiro na banda 9.000 Anjos. Triste perda realmente para o rock brasileiro nesse ano de 2013. Vamos relembrar da cantora Dani Vogel. Ela foi parte da banda Sampa Cruel e faleceu jovem demais, e ela estava atuando como cantora evangélica nessa época. Ela, nascida em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, em 28 de agosto de 1976, faleceu em Salvador, no estado da Bahia, na capital do estado da Bahia, em 18 de setembro de 2013. Ela fez muito sucesso realmente com sua participação no Sampa Cruel. Ela faleceu na madrugada do dia 18 de setembro de 2013, vítima de uma pneumonia bacteriana. Seu corpo foi cremado no Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Jovem demais. Vamos relembrar do inesquecível ator Cláudio Cavalcante, uma verdadeira lenda da nossa TV. Cláudio Murilo Cavalcante, nascido em Araguari, no estado de Minas Gerais, em 24 de fevereiro de 1940. Faleceu no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 2013. Um ator espetacular realmente.
Ele começou em 1965 em Cidade Aberta. Participou de A Gata de Vision, Véu de Noiva. Só são alguns trabalhos, tá bom? Feijão e o Sonho, Dona Xepa, Pai Herói, Padre Cícero, Rock Santeiro, onde ele fez o Padre Albano, foi um grande sucesso. Eu sabia que eu tinha esquecido, olha, ele fez Irmãos Coragem em 1970, onde ele fez Jerônimo, né? Jerônimo Coragem, se não podia esquecer de falar, de citar esse grande trabalho. Trabalhou também em Mulheres de Areia, Explode Coração, Roda da Vida. Seu último trabalho foi em Sessão de Terapia, de 2013. Ele faleceu no início da noite do dia 29 de setembro de 2013, no Rio de Janeiro, aos 73 anos de idade. O ator estava internado na UTI do Hospital Procardíaco desde a semana do dia 22 de setembro. No dia 24, havia passado por uma cirurgia na coluna. Infelizmente, o ator sofreu um choque cardiogênico que evoluiu para uma insuficiência renal e falência múltipla dos órgãos. Triste história. Grande ator, Cláudio Cavalcante. Relembrando do ator Enio Gonçalves, também outro grande ator, né? Nascido em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, em 28 de agosto de 1938 e faleceu em São Paulo em 5 de outubro de 2013. Foi ator, diretor e dramaturgo brasileiro. Ele começou em 1957 em O Pequeno Lorde. Depois participou da grande universidade, Grande Teatro Tupi, TV de Vanguarda, TV Teatro. Ele fez uma grande universidade realmente. Sucessos como Hospital, Checkmate, Meu Pé de Laranja Lima, Pedra sobre Pedra, onde ele fez Diamantino, que foi um grande sucesso, Páginas da Vida, e seu último trabalho foi em João Miguel, de 2009. Ele faleceu em 5 de outubro de 2013 devido à falência renal, após um período de aproximadamente 15 dias internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo. Ele tinha 75 anos de idade. A grande atriz e vedete Norma Bengel, atriz espetáculo. Gostava muito do seu trabalho. Norma Aparecida Almeida Pinto Guimarães Dáurea Bengel, nascida no Rio de Janeiro em 21 de fevereiro de 1935 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de outubro de 2013. Foi uma atriz sensacional, grande vedete também. Vamos citar aqui alguns de seus trabalhos. Eu não podia deixar de citar a sua participação no cinema em O Pagador de Promessas. Foi realmente um papicante. Ela trabalhou também na TV. Ela começou em 1966 em A Noite de Gala, Partido Alto, Sexo dos Anjos, várias participações em Você Decide. Seu último trabalho foi Toma Lá da Cá, de 2008 a 2009, onde ela fez um papel fazendo a Daisy Coturno, né, que ficou marcado realmente. Norma Bengel, no final da vida, passou por bastante dificuldade, né? Ela faleceu no dia 9 de outubro de 2013 de um câncer no pulmão diagnosticado 6 meses antes. Ela estava internada no Hospital Rio Laranjeiras, após uma piora no quadro de falta de ar. Ela estava morando sozinha em seu apartamento em Copacabana havia muito tempo, e nos últimos anos recebia cuidados de uma acompanhante de idosos. Ela já enfrentava problemas na coluna e andava de cadeira de rodas. Triste história para uma grande atriz. Norma Bengel. Vamos falar do grande ator Jorge Doria. Ator e um grande humorista também, tinha uma veia cômica espetacular. Jorge Pires Ferreira, nascido no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1920 e faleceu no Rio de Janeiro em 6 de novembro de 2013. Vamos citar aqui alguns de seus trabalhos, foram muitos. Começou em 1953, em Delícias da Vida Conjugal, mas ele só voltaria a atuar na TV em 1970. E Nós, Aonde Vamos? Depois participou de O Bofe, A Grande Família, onde ele fez o Lineu Silva na primeira versão, era ele. Trabalhou em Champagne, Breg Chic, Que Rei Sou Eu, A Tieta, onde ele fez o Pastor Hilário, que foi um papel marcante realmente, eu lembro bastante. Zazá, Zorra Total, que foi o seu último trabalho, né? Ele estava atuando no Zorra Total, mas entre o Zorra Total, ele também fez participações em Os Normais e Malhação, mas continuava no Zorra Total. Participou de grandes clássicos também do cinema. Jorge Doria foi hospitalizado no dia 27 de setembro de 2013, no Rio de Janeiro, para tratar de uma infecção respiratória. No dia 22 de outubro, o quadro piorou e Jorge Doria veio a falecer em 6 de novembro de 2013, aos 92 anos de idade, no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca. Um ator espetacular. Vamos falar do jovem ator Antônio Firmino, nascido em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em 15 de janeiro de 1979 e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de novembro de 2013. Foi um ator, bailarino e modelo brasileiro. Ele começou em Pé na Jaca, de 2006, depois Duas Caras, participações em Toma Lá da Cá, Os Caras de Pau, Passione, Morde a Sopra, e seu último trabalho foi em
sangue bom. O ator foi encontrado sem vida dentro de sua casa no Gardenia Azul, zona oeste do Rio. De acordo com o Instituto Médico Legal, ele teve morte súbita com apenas 34 anos de idade, no dia 12 de novembro de 2013. Triste perda, jovem demais. Vamos falar do lendário jogador de futebol, Nilton Santos. Eu só lembro quando eu vejo falar em Nilton Santos, que foi um grande jogador, sem dúvida nenhuma, um dos maiores, né, do Brasil. Eu só lembro do Garrincha, né, porque era muito amigo do Garrincha. Nilton dos Santos, nascido no Rio de Janeiro em 16 de maio de 1925 e faleceu no Rio de Janeiro em 27 de novembro de 2013. Ele jogou também em 4 Copas do Mundo, 1950, 54, 58 e 62, sendo bicampeão nas 2 últimas. Ele era considerado a enciclopédia do futebol. Defendeu também o Botafogo ao lado do Mané Garrincha. Nilton Santos, que sofria seus últimos anos de vida de mal de Alzheimer, faleceu em 27 de novembro de 2013 na Fundação Bela Lopes, Rio de Janeiro, vítima de infecção pulmonar. Ele tinha 88 anos de idade. Vamos lembrar do jovem ator Paul Walker, que ficou realmente conhecido, né, e virou uma lenda do cinema ao participar de Velozes e Furiosos. Ele faleceu realmente jovem demais, né, no dia 30 de novembro de 2013, apenas 40 anos de idade, em um acidente de carro no sul da Califórnia. Muito triste realmente, foi um choque e uma grande perda para o cinema mundial. Vamos falar agora do grande produtor musical João Araújo. Era um grande empresário, produtor musical e responsável pela gravadora Som Livre e pai do cantor Cazuza, né? Foi responsável por grandes cantores, realmente uma lenda, produção musical. Ele deixou a gravadora depois de 38 anos no comando. Ele faleceu no dia 30 de novembro de 2013 em sua casa após sofrer um infarto. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista junto a seu filho Cazuza, uma grande lenda. Vamos falar também do grande cantor de reggae Júnior Marvin, nascido em Porto Antônio, no nordeste da Jamaica, em 1949 e faleceu na sua terra natal em 2 de dezembro de 2013. Foi um grande artista do reggae jamaicano. Ele faleceu, sofria de diabetes e hipertensão. Ele tinha 64 anos de idade. Vamos falar do lendário cantor da música romântica popular, que alguns chamam de brega, conhecido como o rei do brega, Reginaldo Rossi. Eu sou muito fã, realmente. Até hoje na minha playlist tem dezenas de músicas. Eu fico triste quando as pessoas mais novas, que quando falam de Reginaldo Rossi só lembram de Garçom, mas Reginaldo tem músicas incríveis. Reginaldo Rodrigues dos Santos, nascido em Recife, capital de Pernambuco, em 14 de fevereiro de 1943 e faleceu em Recife em 20 de dezembro de 2013, aos 70 anos de idade. Músicas inesquecíveis, não só Garçom, mas ele lançou a música Leviana, que é do grande Tony Brasil, do grande cantor paraense Diogo. Quero mandar um abraço, uma das maiores vozes do Pará. Em Plena Lua de Mel, Tão Sofrido, Teu Olhar, Teu Andar, Amor, 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 Meu Fracasso, Raposa e as Uvas, Vou Começar Tudo de Novo, Manda Amor, Meu Bem, Má Fama, As Quatro Estações, Recife, Minha Cidade, Por Nossos Filhos, uma das músicas mais bonitas de homenagem à família, aos filhos. Eu Devia Te Odiar, Ai Amor, são centenas de sucessos. Não consigo te esquecer. Reginaldo era um gênio, porque ele tanto compunha como interpretava fantasticamente. No dia 9 de dezembro de 2013, Rossi passou por um procedimento chamado toracocentese e retirou 2 litros de líquido acumulados entre a pleura e o pulmão. O resultado da biópsia, divulgado 2 dias depois, confirmou o diagnóstico de câncer do pulmão. Reginaldo faleceu na manhã do dia 20 de dezembro de 2013, aos 70 anos de idade, de falência múltipla dos órgãos, em decorrência do câncer do pulmão. E ele foi sepultado no cemitério Morada da Paz, em Paulista, região metropolitana de Recife, um dos maiores nomes da nossa música, sem dúvida nenhuma. O inesquecível rei Reginaldo Rossi, que eu tive o prazer de conhecer. E era muito amigo do meu pai, então é uma honra muito grande. Vamos falar do locutor José Luiz Menegatti, nascido em Oswaldo Cruz, em São Paulo, em 5 de dezembro de 1954 e faleceu em São Paulo em 23 de dezembro de 2013. Ele trabalhou na Rádio Record, Jovem Pan, entre outras. Ele faleceu vítima de um câncer no intestino e foi sepultado no cemitério Getsemane. Ele tinha 59 anos de idade. Vamos falar do grande ator e dublador espetacular Walter Santos, nascido no Rio de Janeiro em 16 de outubro de 1946 e faleceu em São Paulo em 24
24 de dezembro de 2013. Grande ator e dublador. Ele participou aqui de alguns trabalhos aqui na TV. Deixa eu falar aqui. Ele trabalhou na primeira versão de Rock Santeiro, para sua estreia, mas foi censurada. O Direito de Nascer, só alguns trabalhos, hein? Rock Santeiro na segunda versão, Sim a Moça, O Salvador da Pátria, Pantanal, O Fim do Mundo, Mandacaru. E seu último trabalho foi Um Brado Retumbante. Ele fez grandes dublagens, mas ficou realmente marcado pela sua participação em Os Cavaleiros do Zodíaco, onde ele fez Campos de Aquários, que foi uma voz realmente que ficou na memória da dublagem. Walter Santos faleceu no dia 24 de dezembro de 2013, aos 67 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Vamos falar do presidente da África do Sul, Nelson Mandela, um lendário realmente, não é? Ele foi presidente de 1994 a 1999, muito popular mundialmente. História fantástica, realmente tem um filme Mandela que eu sou louco para assistir, ainda não tive a oportunidade, mas conheço muito bem a sua história, uma história de luta. No dia 5 de dezembro de 2013, foi anunciado o seu falecimento. Ele tinha 95 anos de idade. Vamos relembrar do inesquecível ator Jerry Avery, o eterno tio Phil de O Maluco no Pedaço. Era um ator fantástico, tio Phil, né? Mas ele também teve destaques também como dublador, de Demolidor, Tartaruga Ninja, Aladdin, entre tantos outros. Ele faleceu no dia 31 de dezembro de 2013, na madrugada do Ano Novo, em um hospital de Glendale, Califórnia, em decorrência de complicações após uma cirurgia cardíaca. Uma grande perda, realmente, o ator muito querido James Avery. Vamos lembrar do ator e cineasta Zósimo Bulbu. Como ator, ele trabalhou começando em 1962 em 5 vezes Favela. Trabalhou em O Grande Sertão, Garota de Ipanema, Terra em Transe, Natal da Portela. E seu último papel foi em 2010 em 5 vezes Favela. Ele faleceu em 24 de janeiro de 2013 em consequência de um câncer no colo do intestino. Ele tinha 75 anos de idade. Vamos falar agora do médium Celso de Almeida Afonso, nascido em Araxá, estado de Minas Gerais, em 5 de agosto de 1940 e faleceu em Uberaba em 26 de fevereiro de 2013. Ele foi considerado um dos sucessores de Chico Xavier. Foi dele um grande aprendiz. Ele faleceu no dia 26 de fevereiro de 2013 em Uberaba, Minas Gerais, aos 72 anos de idade. Vamos falar de Clive Burr. Ele ficou famoso, por ser o baterista da banda de heavy metal Iron Maiden, onde ele ficou de 1979 até 1982. Ele foi diagnosticado com esclerose múltipla no final da década de 90. Ele faleceu no dia 13 de março de 2013 em Londres, 5 dias após o seu aniversário de 56 anos de idade. Complicações relacionadas à esclerose múltipla. Grande baterista. Vamos falar agora. Vocês sabem que eu não sou muito de falar em políticos, mas tem políticos, principalmente aqui do meu estado do Piauí, eu não posso deixar de relatar a sua história, um pouco da sua história. E um deles é esse que eu vou homenagear agora. E foi um dos grandes políticos do estado do Piauí e veio de uma família de grandes políticos. Ciro Nogueira Lima, pai do Ciro Nogueira, que hoje é senador do estado do Piauí, e ele é um dos responsáveis por nós estarmos no Piauí até hoje, porque devido a ele ter feito o convite a meu pai para fundar a Rádio Cruzeiro de Pedro II, nós permanecemos no Piauí, família Nogueira, o todo. Ele nascido em Pedro II em 22 de agosto de 1933 e faleceu em Teresina em 28 de março de 2013. Foi deputado federal de 1983 a 1987 e depois de 1991 a 1996. Foi candidato ao Senado, aos quais eu quero mandar um abraço a toda a família Nogueira, a qual eu tenho um respeito, um carinho muito grande. Dar um abraço especial ao Aquiles Nogueira, seu irmão. O Etevaldo Nogueira, infelizmente, já falecido. O Nogueira Filho também foi prefeito de Pedro II, na época que meu pai era diretor da Rádio Cruzeiro, também já falecido. Então a toda a família Nogueira, o meu respeito, o meu carinho. Ele faleceu aos 79 anos de idade. Vamos lembrar de Richard Griffiths, foi um ator de grandes filmes como Harry Potter e a Pedra Filosofal, Piratas do Caribe, entre outros. Superman, Gandhi, são muitos os filmes. Ele faleceu em 28 de março de 2013 devido a complicações derivadas de uma operação coronária. Ele tinha 65 anos de idade. Chrissy Amphlett foi vocalista da banda Divines. Ela sofria também de esclerose múltipla e em 2010 foi detectado um cancro na mama e vai falecer, vítima depois de uma longa batalha. A vocalista da banda australiana Divines. Ela tinha 53 anos de idade. George Jones, que foi um lendário cantor de country
Faleceu no dia 26 de abril de 2013, aos 81 anos de idade. Ele estava internado no hospital de Nashville por causa de uma febre e problemas de pressão sanguínea. Faleceu devido a uma parada cardiorrespiratória. Paulo Vanzolini, compositor clássico Ronda. De noite eu rondo a cidade a te procurar, sem encontrar. Uma das mais belas canções da nossa música popular brasileira. Dos mais lindos boleros. E também Volta por Cima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Foi sucesso com Noite Ilustrada, né? São clássicos da nossa música. Ele, nascido em São Paulo em 25 de abril de 1924, faleceu em São Paulo em 28 de abril de 2013. Foi um grande compositor brasileiro. Ele faleceu aos 89 anos de idade. Ele estava internado desde o dia 25, dia em que completou 89 anos, no Hospital Albert Einstein, com pneumonia extensa. Grande perda para a música. Vamos falar do jogador de futebol nado, José Reinaldo Tasso La Sálvia, nascido em Olinda, né, na região metropolitana de Recife, em 15 de novembro de 1938, e faleceu em Paulista, na região metropolitana também de Recife, 3 de maio de 2013. Ele era conhecido como Pequeno Polegado dos Aflitos. Ele começou pelo Náutico, jogou pelo meu Vasco da Gama, Olaria, Fortaleza e Ceará. Grande ídolo do Náutico. Ele faleceu aos 74 anos de idade e a causa do falecimento não foi divulgada. Grande atacante. Ray Manzarek, tecladista da banda The Doors. Ele tinha sido diagnosticado com câncer e faleceu no dia 20 de maio de 2013, aos 74 anos de idade. Falando agora de Trevor Bolder, que foi músico e produtor inglês. Ele fez parte da banda do lendário cantor David Bowie. Ele faleceu no dia 21 de maio de 2013, aos 62 anos de idade, depois de enfrentar um câncer pancreático. Nafisa Khan foi uma atriz e conhecida principalmente pelo filme Gangini, de 2008. A atriz foi encontrada sem vida em seu apartamento. Infelizmente, tirou sua própria vida. Muito jovem, com apenas 25 anos de idade. Vamos falar agora de Scarlett Moon, nascida no Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1952 e faleceu em 5 de junho de 2013. Jornalista, atriz e escritora brasileira, casada com o cantor Lulu Santos por 28 anos. Inclusive, a cantora Rita Lee escreveu a canção Scarlett Moon em sua homenagem. Ela foi gravada por Lulu Santos em seu disco de estreia, Tempos Modernos, em 1982. Ela trabalhou em várias emissoras, se destacou no Fantástico e Jornal Hoje, ambos da Rede Globo. Apresentou o programa Noites Cariocas na Rede Record, ao lado de Nelson Mota. Ela sofria há 10 anos da síndrome de Shay-Drager e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Faleceu no dia 5 de junho de 2013, depois da meia-noite em sua casa. Ela tinha 60 anos de idade. Teodoro Matos, jogador também de futebol, nascido em Santos, Litoral Paulista, em 22 de outubro de 1946, faleceu em São Paulo em 12 de junho de 2013. Foi volante jogando pelo Ferroviária, Ponte Preta, São Paulo, Santos e Dallas Tornado, onde encerrou sua carreira. Ele faleceu em 12 de junho de 2013, após luta contra um câncer pancreático. Ele tinha 66 anos de idade. James Gandolfini, o ator da série Soprano e também A Procura do Amor, bastante conhecido realmente pela série Soprano. Ele faleceu no dia 19 de junho de 2013, aos 51 anos de idade, em Roma, na Itália. E foi encontrado sem vida pelo seu filho no banheiro do Hotel Boscolo, em Roma, na Itália. Vamos falar o Claudinei Rincon, foi também outro jovem jogador, né? Nascido em Porecatu, no estado do Paraná, em 15 de março de 1980 e faleceu em Sorocaba, no estado de São Paulo, em 8 de junho de 2013. Ele chegou a defender a seleção da Guiné Equatorial. Ele começou no Santo André, jogou pelo Paulista, só alguns, hein? Unidos de São João, Itabaiana e Avenida. Ele faleceu vítima da malária em 8 de julho de 2013, internado em Sorocaba. Corey Monteith, jovem ator, né? Conhecido por seus papéis como Finn Hudson na série Glee, que ficou bastante conhecido mundialmente, e também como Charlie da série Kylie Chicks. Em 13 de julho de 2013, ele foi encontrado em um hotel no 21º andar do hotel Fall Pacific Wing, em Vancouver. Jovem demais, com apenas 31 anos de idade. Denis Farina é outro grande ator, principalmente da série Lei e Ordem. Ele faleceu em 22 de julho de 2013, em Arizona, após sofrer uma embolia pulmonar.
grande ator. Haroldo Fedato, jogador de futebol, nascido em Ponta Grossa, no estado do Paraná, em 16 de outubro de 1924 e faleceu em Curitiba em 9 de setembro de 2013. Ele atuava como zagueiro. Ele atuou principalmente pelo Curitiba e é considerado um dos maiores zagueiros do clube curitibano. Também jogou pelo Botafogo, apelidado de Estampila Rúbia. Ele faleceu em 9 de setembro de 2013 aos 88 anos de idade. Oscar Castro Neves foi cantor, instrumentista, compositor. Ele ajudou bastante o movimento da Bossa Nova no mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos, ao lado de Antônio Carlos Jobim e João Gilberto. Faleceu aos 73 anos de idade em 27 de setembro de 2013, em decorrência de um câncer. E na sua casa ele morava na Califórnia. Vamos falar agora do lendário carnavalesco carioca Fernando Pamplona. Nascido no Rio de Janeiro em 26 de setembro de 1926, faleceu no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 2013. Além de carnavalesco, ele foi cenógrafo, professor, produtor e apresentador de TV. Considerado um dos mais importantes nomes do carnaval carioca. Ele foi campeão pela Salgueiro 4 vezes. Ele faleceu na manhã do dia 29 de setembro de 2013 em sua casa, no bairro de Copacabana, vítima de um câncer. O lendário Fernando Pamplona. Ele tinha 87 anos de idade. Vamos falar de Antônio Clemente, lendário técnico, treinou Botafogo e também América e do Clube Atlético Paranaense. E também foi comandante da seleção de Angola. Ele nascido em 1936 e faleceu em 2013. Ele tinha 77 anos de idade. Paulinho Tapajós, cantor e compositor, bastante respeitado, né, na música popular brasileira. Nascido no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 1945, faleceu no Rio de Janeiro em 25 de outubro de 2013. Ele também foi produtor musical, escritor e arquiteto. Ele era filho do grande radialista Paulo Tapajós, irmão Maurício Tapajós, também já saudoso, a cantora Dorinha Tapajós, também já saudosa. Ele faleceu em 25 de outubro de 2013, aos 68 anos de idade. Grande lenda da MPB. Márcia Wallace, uma grande dubladora, ela ficou mundialmente conhecida por ser a voz original da professora Edna Krabappel do Os Simpsons. A voz original, né? Ela faleceu aos 70 anos de idade em 25 de outubro de 2013 devido a um câncer de mama, a qual ela lutou por 30 anos. Uma verdadeira guerreira. Lou Reed, cantor e guitarrista, lendário também, foi considerado o 81º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stones. Ele faleceu no dia 27 de outubro de 2013 aos 71 anos de idade. Délcio Carvalho, cantor e compositor, notório pela sua parceria de longa data com Dona Ivone Lara, grande cantora do nosso samba. Nascida em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, em 9 de março de 1939, e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de novembro de 2013. Ele tinha 74 anos de idade. Carla Álvares, atriz mexicana. A sua novela bastante conhecida aqui no Brasil foi Maria Mercedes. Ela faleceu jovem demais no dia 18 de novembro de 2013, vítima de uma parada cardiorrespiratória causada por complicações de um quadro de anorexia e bulimia. Ela tinha apenas 41 anos de idade. Triste história. Jean Carlos, grande jogador de futebol que atuava como lateral direito, faleceu jovem demais, jogou pelo Fluminense, só alguns: Atlético Paranaense, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo e o Rio Branco do Espírito Santo, entre outros, também pelo Bahia. Em 22 de novembro de 2013, o jogador veio a falecer após um acidente de carro em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. O veículo que estava, infelizmente, despencou a ribanceira. O jogador foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, faleceu a caminho do hospital. Jovem demais, 30 anos de idade. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar da Miss Brasil, Rejane Goulart, também foi atriz. Nascida em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, em 15 de novembro de 1954 e faleceu no Rio de Janeiro em 26 de dezembro de 2013. Ela foi atriz e rainha da beleza brasileira, Miss Brasil e segunda colocada no Miss Universo 1972. Ela apresentou o Jornal Nacional, o jornalista afiliada da TV Gaúcha. Participou de Planeta dos Homens, Vivo Gordo, Tititi, Mandala. Só são alguns trabalhos em A Viagem, Era Uma Vez, e seu último trabalho foi em 2010 em Ribeirão do Tempo. Rejane faleceu em 26 de dezembro de 2013 com apenas 59 anos de idade, em decorrência de um acidente vascular cerebral AVC. Ela se recuperava de uma trombose sofrida na perna após uma queda, ocorrida em abril do mesmo ano. A nossa querida Miss Eterna Miss Brasil, Rejane Goulart.
Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando os famosos que faleceram no ano de 2013. Para você que assistiu a nossa retrospectiva do ano de 2012, deixou seu comentário, a sua cidade, vamos mandar um alô super especial para você. O Ítalo Manuel de Itaporanga, Paraíba, muito obrigado aí. O David Beltrame, também com a gente. Luiz Calbo de Itapuã, Salvador, Bahia. Valmiro Peonório, Jorge Tatsuta lá do Japão, sempre com a gente. A nossa querida Cláudia, lá do canal CR, lá de São Paulo. Fernando Siqueira, Eli Ferreira de Pouso Alegre, Minas Gerais, nosso parceiro Bruno Madeira. O Cleidmar Robson, sempre com a gente. Antônio de Matos, de Jacareí, São Paulo. Roneide Justus, Maria Barros, sempre com a gente. Geraldo Roque, Janete Cinzato Vital, o Edney Davi, o Antônio Silva lá de Felixlândia, Minas Gerais. Meire Laziano pede só vídeo da gente. O Vitor Lucas, o Manassés Nascimento também, obrigado. E o Alexandre Moraes, obrigado, lá no Rio Grande do Sul. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.